E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Estou de volta aí mais uma vez, desta vez para falarmos aí de um assunto diferente, concernente à Palavra de Deus. Mas eu gostaria de te pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal para dar uma forcinha, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, um comentário, que você fazendo assim, a plataforma aí do YouTube vai entender que esse conteúdo foi de relevância para você. E se for de relevância para você, ele vai estar indicando também para outras pessoas. Te peço de coração, me ajude para que esse canal venha crescer um pouquinho. Tudo bem? Desta vez vamos estar falando aí de tipos de líderes criminosos. Tipos de líderes homicidas, líderes evangélicos. Aí de repente você está perguntando, e existe isso? Existe. Nós estamos cheios de líderes evangélicos no nosso meio. E quando eu falo de líderes criminosos, homicidas no nosso meio, e quando eu falo de líderes evangélicos, eu estou falando aí de... vou incluir aí cantor, famosos, pastores famosos e até mesmo não famosos. Vou falar aí sobre bispos, apóstolos, coaches, esses influenciadores aí. Nós estamos cheios no nosso meio. Eu posso dizer que quase 50% aqui no Brasil. Tá feio o negócio. E quem os segue está correndo sério risco, que essa gente estão arrastando multidões, mas são lobos devoradores, assim como a palavra de Deus diz, são lobos travestidos de ovelhas, são lobos travestidos de ovelha. E antes de nós darmos seguimento, eu gostaria de ler um versículo aqui, alguns versículos que estão escritos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nenhum homicida herdarão o reino de Deus. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então nós estamos falando sobre essas pessoas. Vamos falar sobre essas pessoas. Não vai ser a minha palavra. Eu vou estar falando o que a Bíblia nos ensina. Porque, irmãos, é totalmente diferente a época que nós estamos vivendo. O evangelho, o evangelho que é pregado não é mais o evangelho puro, não é mais o evangelho genuíno. As pessoas que o pregam são pessoas, muitos deles já estão com o coração corrompido, muitos deles que pregam não amam mais a Cristo, muitos deles que pregam não amam mais a igreja. Muitos deles que pregam, o amor deles está no dinheiro, o amor deles está na fama. A ambição dele é possuir, é conquistar. A visão deles, muitos deles não estão mais em cima, não estão mais no céu, estão nessa terra. Muitos deles não esperam mais a Cristo. Muitos deles, eu quero deixar um alerta para você, não acredita mais na volta de Jesus. Muitos deles não têm a mesma convicção que você. Às vezes eles não falam, mas não estão acreditando mais no verdadeiro Cristo, aquele que morreu por nós. Então você precisa saber disso, você precisa ficar comigo para você descobrir e você acabar reconhecendo essas pessoas. De repente você está numa liderança dessa. Que a visão não é te ensinar, te instruir. Porque a Bíblia diz, quando a Bíblia chama alguém, meu querido, para pastor, é alguém que teria que ter o sentimento da galinha. Que quando vem um gavião, a galinha, ela sem os pintinhos dela lá, outrora ela seria alguém indefeso, alguém que
arrepiava e saía correndo. Mas a partir do momento que ela está com os pintinhos ali, ela vai para cima, ela protege ela abre as asas. Para você que é da roça, que tem algum criador de galinha, que já viu, você vai entender que ela abre as asas para proteger do frio, ela tampa os pintinhos para proteger da chuva, do vento. E quando Deus ele chama um pastor, um líder, alguém para estar na liderança do povo, Deus chama alguém com esse sentimento. Alguém que protege o seu rebanho. Quando fala pastor, é alguém que anda com o cajado na mão para quando vir o urso, vir o leão, vir o lobo, ele com aquele cajado, que o cajado não é para bater em ovelha, só para bater em ovelha, igual muitos falam por aí, não. O cajado é para resgatar a ovelha quando está caindo, o pastor tem que usar para resgatar a ovelha, o pastor tem que usar para espantar os bichos, para não atacar o teu rebanho. O pastor ele cuida, ele zela. E nós não estamos no momento de ver muito isso, não. Pastores, líderes se preocupando. Você vai entender pela frente qual que está sendo as características de muitos pastores. Será que a característica do seu pastor, do seu líder, está sendo te proteger, está sendo te ensinar? O primeiro erro, nós vamos falar de 3 erros. Da agora para frente a gente vai falar de 3 erros comuns entre esses lobos. 3 erros comuns, que são marcas registradas deles. O primeiro são o quê? Falam mal um dos outros. Eles brigam uns com os outros. Eles disputam poder um com os outros. Esses lobos discutem espaço um com os outros. Posição. Quer ostentar os seus carrão, a sua quantidade de templo que tem. Outra coisa comum entre eles. Não esquentar muito em pregar a mensagem da cruz. Fala muito em prosperidade e nada de mensagem da cruz. Quem nunca viu, irmãos? Eu não quero aqui citar nome. Não quero aqui citar nome por enquanto, mas na internet você vê um pastor na live ou gravar um vídeo descendo o cajado no outro, falando mal do outro, arrebentando mesmo um com o outro, fazendo totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. Porque o líder é para fazer o quê? É para dar exemplo. Jesus ele sempre foi exemplo de liderança, mas a maioria deles, uma das coisas comuns entre eles é ordenar, é pedir para fazer, é querer estar sempre como o mais bonito, como o mais bonzinho, ou seja, o mais limpinho, mas nunca quer estar na posição, o negócio deles é ser servido, nunca quer estar na posição de servir. Jesus como aquele que merecia ser carregado nas costas, carregado no colo, o tempo todo. Jesus foi aquele que, ele mesmo falava, não tinha um lugar para reclinar. Jesus falava assim, o Filho do Homem não tem nenhum lugar para reclinar a sua cabeça. Os pássaros têm ninho, as raposas têm seu covil, mas o Filho do Homem não tem lugar para reclinar sua cabeça. E você vê muito sendo totalmente diferente, o oposto do que Jesus ele fez. Totalmente ao contrário, contramão daquilo que é o verdadeiro evangelho. Falar mal um dos outros. Olha que a Bíblia diz lá em Tiago, está escrito assim, Tiago quanto? Tiago 4, verso 11, não fale mal uns dos outros. Alguém que deveria ensinar a Bíblia é alguém que está, na verdade, tirando aquilo que você já tem.
Porque, querendo ou não, o povo é muito é igual o ser humano, é a tendência em fazer algo errado. E quando vê uma liderança dessa que seria, né, que deveria ser exemplo, sendo ao contrário, é como se o homem carnal, né, quisesse andar também junto com ele. João 4,20, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E muitas das vezes fala aquilo que é verdade que o irmão fez e fala também aquilo que o irmão não fez ou que aquela pessoa não fez. Independente daquilo que a pessoa fez. Muitos falam, não estou falando mal porque eu estou falando a verdade. Mas a Bíblia não está mandando, independente da situação, você falar. Se você vê o seu irmão pecando, chega até ele. Chega até ela. E isso é perigoso, irmão. Muitos estão descendo para o inferno. Muitos líderes e pastores vão direto para o abismo. Lá no céu, naquele dia, será surpresa, tá? Porque tudo que nós falamos, que nós fazemos, está registrado. A Bíblia fala que toda palavra ociosa, ou seja, palavra sem significância, ou palavra sem somatória, palavra fútil, palavras ruins, toda palavra que a gente falar, até mesmo palavra aleatória, palavra maldosa, porque o significado, irmãos, a gente não existe o significado só para uma coisa, para uma palavra, não, são vários significados. E essa palavra é isso, as palavras maldosas que você falar, as palavras fúteis, né, as palavras de maldição que você falar, né, tudo isso você vai dar conta naquele dia lá. Está escrito lá no livro de Mateus, Mateus 12:36. O que está escrito? Está assim, ó. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que alguém disser, hão de dar conta no dia do juízo. Você que fala mal do seu irmão, você que fala mal da sua irmã, independente daquilo que ela fez, ou você ficou sabendo o que ela fez, que talvez você nem sabe se é verdade, você vai dar conta daquela palavra no dia do juízo. No dia do juízo, ai de você, se alguém morrer, se alguém ir para o inferno, se alguém se condenar, né? E a condenação por causa de você, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro perdido. E não pensa que cai no esquecimento, porque eu posso me esquecer de algo que eu fizer, você pode se esquecer de alguma coisa que você fizer, mas Deus, ele não esconde. Cuidado com aquilo que você fala do seu irmão, da sua irmã, porque esse é o mandamento, o maior mandamento na palavra de Deus é sobre o amor de Deus e o amor ao irmão. Cuidado, que isso é coisa séria. E outra segunda coisa, outro segundo erro que são cometidos, né, e muito comum, né, é julgar uns aos outros. Julgam uns aos outros. Ninguém ficou para julgar ninguém. O único que pode nos julgar é Deus. Está escrito lá em Mateus, não julgueis, Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida com que julgardes, será julgado. Você será julgado também. Esse papel só cabe a um, só cabe a Cristo. E tem muito julgando o irmão, ou alguém. Se alguém matou, se alguém roubou, se alguém tomou uma cerveja, bebeu, descontrolou em alguma coisa, se alguém adulterou,
se alguém prostituiu, isso não cabe a você. Quando fala julgar, é você querer sentenciar alguém. É você querer sentenciar, dar sentença, você falar que para aquela pessoa não tem mais jeito, achar que aquela pessoa ela está condenada. Não, isso aqui não tem mais jeito, você está condenado, isso aqui é inferno, para isso aí é inferno. Você falar, não, você pegar e julgar, fazer alguém entender que para ela não tem salvação, você achar que para a pessoa, né, e até mesmo falar na sua boca que aquela pessoa está condenada por causa de algo que aquela pessoa fez. O julgamento não cabe a mim e não cabe a você. O julgamento só ficou para um, que é Deus. É Deus que sabe todas as coisas. É Deus que conhece a raiz do problema que levou ele a fazer isso. É Deus que conhece a raiz do problema que levou ela a fazer aquilo outro. Não entra no casamento de alguém querer, né, falar qual é o melhor caminho para alguém tomar. Não tire alguém da igreja. Por quê? Porque achando que aquela pessoa não é digno de estar lá. Só um pode julgar, somente Deus. Não julgue. E a gente vê muito julgando por aí. Naquele dia vai ser um dia de muita, mas muita surpresa. Muita surpresa. Porque no lugar de perdoar, no lugar de amar, está acontecendo essas coisas. Alguém fala algo contra mim, eu em vez de chegar até aquela pessoa, alguém está magoado por causa de algo que eu fiz, eu não tenho coragem de chegar até aquela pessoa, se aquela pessoa está magoada, para pedir ela perdão. Mas tem a boca, tenho a força, a coragem, o vigor de sair defamando, falando, turbar o coração, e até mesmo querer o mal para aquela pessoa. Isso é errado. A Bíblia diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não a escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Muitas das vezes fazemos ao contrário. O irmão caiu, a irmã caiu. Se você está triste com a situação, se você está compadecendo com a situação, chega até ela. Converse com ela. Aconselhe a ela. Se ela pecar contra você, chega até diante dela. Se você pecar, chega diante dela. Faz um conserto com ela, com ele. Mas nós estamos vendo aí que é totalmente ao contrário no tempo que nós estamos vivendo. Está sendo totalmente ao contrário. Não é dessa maneira. Não julgue, irmão. Não julgue, não trate com indiferença. Porque nem Jesus, quando no nosso lugar, julgou a ninguém. A gente viu quando estava querendo apedrejar aquela mulher pelo ato de adultério. O que Jesus fez? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não julgue, porque às vezes a força que aquela irmã tem não é a força que você tem. Não é a força que você tem. Talvez se fosse você, você superava. Talvez se fosse você, você aguentaria. Talvez se fosse você, né, você não passaria por aquele caminho. Mas talvez aquela irmã, a Bíblia fala até mesmo se nós for os fracos, os fortes, que venha suportar os fracos. Se você é mais forte, talvez existe a pessoa que é forte que a outra. Porque talvez a escola da vida que formou ela foi uma escola mais dura. Ela já está mais calejada. O ensinamento dela, aquilo que ela passou na infância, a personalidade dela é outra, o caráter dela é outra. Mas Jesus, assim como Jesus ele te ama, ama também aquela pessoa que caiu. Julgar é querer sentenciar a pessoa. Ah, não tem mais jeito, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui
é o inferno mesmo, isso aqui fez isso aqui, e você querer que aquela pessoa vai para o inferno, achar que o inferno que é o lugar dela, porque ela estuprou, porque talvez ela matou, e você não. Julgar é isso, julgar é você querer sentenciar a pessoa. A pessoa pecou contra mim, você, em vez de você ir lá perdoar, ir lá amar aquela pessoa, né, fazer o conserto, você falar, não, deixar aquela pessoa, para aquela pessoa não presta, aquela pessoa é do inimigo mesmo, aquela pessoa não é de Deus não, porque ela sempre está fazendo coisa errada, já levantou contra mim. E às vezes você não sabe o que você está cometendo. Isso aí é para líder, que isso aí muitas das vezes tem que partir de nós, liderança, tem que ensinar o povo a amar. Tem coisa que a população, querido, não precisa de ficar sabendo. Tem coisa que a rede social vai espalhar para todo mundo, você vai denegrir, você vai matar aquele irmão, se aquele irmão está em depressão, talvez aquele irmão falou mal de você, talvez ele falou mal de você, mas é uma força do inimigo, é o inimigo trabalhando ali para ver esse contrito, esse atrito, essa divisão, que a Bíblia fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e quando há atrito, quando há discordância, quando há falatório, quando há essas coisas, o que vai entrar é a divisão, é a discórdia. E o que está trabalhando atrás disso é o mal. Você não deveria saber que é o mal que está trabalhando. Se ele falou mal de você, se ele te magoou, se ele te chateou, se ele te interpretou mal. Você não deveria ficar calado. Em vez de você espalhar para a mídia, em vez de você tentar se levantar contra aquele irmão, né, rebater ele, deixar ele sem graça. Isso aí vai somar o quê? Não vai somar em nada. Isso aí só vai escandalizar o evangelho. Você não sabia que você está escandalizando a palavra de Deus? Você está sendo canal de escândalo. A Bíblia diz que ai daquele a qual o escândalo vier. Ai. Você já parou para estudar a palavra ai? Você está sendo canal, está canalizando o escândalo. Ele fala, ai daquele que se vir de canal para escandalizar. Se você pega para falar mal daquele irmão lá, você está sendo pior do que aquele irmão, daquela irmã. Se aquele irmão falou mal de você, depois você vem e fala que ele falou mal de você. Ou se ele pecou, depois você vem e fala que ele pecou, que ele fez aquilo, que ele fez assado, e começa a fazer todas essas coisas a respeito dele. O que é que isso vai resolver? Irmãos, está cheio, para você que está ouvindo, está cheio na rede social. Esse povo que está andando por esse caminho, está todo mundo caminhando para o abismo. Se o seu líder anda fofocando, falando mal, querendo derrubar o seu concorrente, porque parece que agora é o mercado, o meio gospel, o meio evangélico, parece que virou o mercado. Isso tá errado, isso tá errado. Muito errado. Esse espírito que está operando, nesses líderes do século 21, e muitos deles é o espírito de Satanás. Esse espírito não se manifesta. Esse espírito é o espírito chefe do demônio que está atuando na vida de muitos cristãos. A arrogância, a soberba, a prepotência, não ter humildade. Esses dias na internet, eu estava olhando, se você também quiser, você pode pesquisar. Alguém vai pregar, se aquela pessoa ficou pública, ela prega uma mensagem, eu discordo, aquela pessoa ela xinga, manda você tomar naquele lugar, fala cada palavra que a Bíblia fala que não coloquei palavras torpes na boca. Muitos cristãos, o que tem de prazer nesse cristão de usar palavras chulas, isso não é para crente. A Bíblia fala que nenhuma palavra torpe, que nenhuma palavras torpes venha sair da nossa boca. A boca que jorra, né, a fonte que jorra água doce não pode jorrar água salgada, irmão. Se você vê esse tipo de atitude, você que está vendo esse tipo de atitude nesses cristãos, nesses líderes velhos, que Jesus ele tem que jogar, que Deus venha tirar esses homens, que venha levantar uma nova geração, que Deus venha te levantar com sabedoria, com humildade, com fruto do Espírito.
O que tem de irmãos prepotentes? Esses dias eu estava vendo na internet sobre a pregação que um deles pregou sobre Jesus ter casa na praia, um negócio totalmente distorcido, e alguém foi refutar, ele mandou... se você for procurar um áudio na internet, você vai ver tanta palavrão que aquele cara falou, parecendo mais um mundano, mais um ímpio, pior do que um ateu que não crê em Deus, mandando o cara tomar naquele lugar, chamando o cara de viado, de quenga, e escrachou. Pastor, líder que sai na mão, na porrada, se for preciso, por causa para defender o orgulho, para defender o ego dele. Está fora, está caminhando para o inferno. Se não se converter naquele dia, igual a palavra de Deus diz. Lá na palavra de Deus está escrito, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei. Naquele dia, para entrar no céu, a Bíblia diz que muitos vai falar assim. São muitos desses líderes que chegar lá, se eles não se converter, vai chegar lá na porta do céu, na hora que a gente estiver entrando, né? Nós que estivermos em santidade com o Senhor, e vão querer entrar, e o anjo vai procurar no livro, ver se o nome dele realmente está lá, e depois vai falar assim, eu nunca te conheci, seu nome nunca esteve aqui. Nunca esteve aqui. E muitas vezes esses homens gostam muito de julgar aqueles que eles julgam que não vão entrar lá, que não é ninguém, e vai entrar e eles vão descer de cabeça para baixo para o inferno. Você vê irmãos se degladiando, bispo, apóstolo, se degladiando um com o outro, sai de igrejas brigado, que a Bíblia fala que a rebelião é pior do que pecado de feitiçaria, muitos deles não se consertam uns com os outros, um sai brigado, vai lá, às vezes Deus deu um dom de profecia para o camarada, Deus não chamou ele para pastor, ele por causa do dom de atração que ele tem, vai lá e abre uma igreja e fica aquela disputa uns com os outros. Estão caminhando para o inferno. Muitos deles não pregam a mensagem de cruz. É difícil você ver alguém pregando a mensagem da salvação no vídeo desses camaradas, numa pregação. É só prosperidade, cão guloso, só prosperidade, se luxando aí com fazenda mais fazenda, bois mais bois, iates, navio, casa de luxo para tudo que é lado, e muita gente sofrendo. Você não vê ação social nesses pessoal? Caminhando para onde? Para onde que esses camaradas estão caminhando? Jesus ele foi simples. Aonde que Jesus teve casa na praia? Se um irmão se levanta coloca no seu coração de se candidatar, de ser um deputado, de ser alguém, um outro que deveria ajudar, entra no sistema para escrachar, para tirar a moral da pessoa, a moral do camarada, em vez de ajudar, acaba de arrebentar com o outro. Que união é essa? Salmo 33 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está diferente, está muito diferente. Muito, muito, muito diferente. E a gente vê que a terceira prática comum, nós estamos na terceira prática comum entre eles, é deixar de praticar na íntegra o verdadeiro amor, esquecer mesmo o verdadeiro amor. Que é o grande mandamento. Que é o grande mandamento. A Bíblia diz que quando os fariseus estavam interrogando Jesus acerca de qual que era o maior mandamento, Jesus ele respondeu para eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento, Jesus falou com eles.
Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então muitos estão deixando de praticar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Vamos para a palavra. Está aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não ama o seu irmão. Não ama a Deus. Não ama nem o seu irmão e nem a Deus. Deixou de praticar o verdadeiro amor, que é amar o seu irmão e amar a Deus. Como que essa pessoa vai querer alcançar a salvação? Como que essa pessoa vai querer alcançar a vida eterna? Não consegue chegar lá. Sem amor, a gente não consegue chegar lá. O próprio Jesus, a base do trono de Deus é justiça, mas também ele é amor. A Bíblia diz que Deus ele deu o teu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, nem mas tenha a vida eterna. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho para morrer por mim, né? Para morrer por mim e morrer por você. Se eu falo que eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, se eu falo que amo a Deus e aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso. E a Bíblia fala que nenhum mentiroso ele tem herança no reino de Deus. É onde nós acabamos de ler. Então, nós temos a leitura que nós acabamos de ler. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor? Quem tiver bens ou tiver riqueza, vendo o seu irmão necessitado e fechar a mão e não ajudar, como estará nele o seu amor? Não está nele. Não está nele o amor. E para adentrar os céus, para a gente adentrar a morada celestial, para termos certeza da nossa salvação, temos que amar. Mas é o amor, não é o amor só de falar, somente falar, é amor na prática, é ajudar. E a gente vê em muitos desses líderes gulosos, desses lobos gulosos, a gente vê eles querendo cada dia mais. É uma petição de dinheiro, é uma petição de dinheiro, é uma petição de dinheiro, e a gente não vê esse dinheiro saindo em retorno para o povo. Então isso não é amor. Isso é usurpação, isso não é o verdadeiro evangelho, não é o evangelho que Cristo pregava. A gente vê que no primeiro século os irmãos repartiam o que tinha, não era apegado a essas coisas, amava de coração e Deus trabalhava. E ninguém morria de fome, ninguém padecia necessidade. Mas hoje
Uma pessoa só, se contar, se a gente for ver, uma pessoa só desse aí, se ele tivesse o coração mesmo voltado para ajudar, se cada deles tivesse essa atitude de ajudar, não ficaria ninguém passando fome. Não ficaria ninguém descoberto, morando na rua, faltando comida dentro de casa, veste. Mas não, está totalmente diferente. É somente para si, somente para si. Esse não é o verdadeiro, não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o verdadeiro amor. Pelas almas, não. Se Deus te chamou, irmão, de verdade, começa a rever os seus valores. Talvez no começo você era mesmo realmente a pessoa a qual Deus estava no coração. Talvez você é aquela pessoa que Deus ele ainda trabalhava, ainda falava, Deus ainda amava, Deus ainda tinha compromisso, mas a partir de algum tempo o poder começou a subir na cabeça e você mudou. Começa a voltar, lembra-te de onde tu caíste, começa a voltar ao primeiro amor, porque Deus ele ainda te ama, ainda tem jeito para você. E não é eu que vou te julgar, mas assim como o apóstolo Paulo ele diz, examina-se o homem a si mesmo. Examina-se o homem a si mesmo. Você é que deve se examinar como a sua vida se encontra a partir de agora. Se Jesus, o Senhor Deus, ele te pedir a tua alma, será que essas riquezas, essas famas, essas coisas que você tem construído, esses poderes, vai conseguir te salvar? Você tem certeza, tem convicção da tua salvação? Se não tiver, valoriza a tua alma, porque esse mundo é passageiro. Nada se compara com a eternidade. O apóstolo Paulo diz que aquilo que que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é o que está preparado para você lá na eternidade. Não vale a pena deixar o orgulho, a prepotência, a arrogância, a soberba te mudar e mudar o seu destino. Pense bem, pense direitinho, fique com essas palavras no nome de Jesus.